irmão. Interceda pela vida do seu irmão agora. Levante aí. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Abençoa. Vai abençoando. Vai derramando vida. Tira o coração endurecido. Tira o coração de pedra. Tira os espinhos. Tira da beira do caminho. Coloca um coração novo, Deus, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, e nos dá revelação. Fala conosco. Nos usa, Deus. Senhor, a cada palavra que eu ministrar venha como uma espada no coração do irmão, para promover paz, para separar o que é do espírito, o que é da alma, para rejeitarmos o que é da alma, para podermos andar no espírito, em nome de Jesus. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Eu abro meu coração para a palavra de Deus, que é poderosa para trazer transformação da minha alma, do meu caráter, para mudar minha história e para me ajudar a andar no caminho da bênção. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como é importante nós restaurarmos a honra. Amém. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas não honram as outras. Não se honra aliança, não se honra aliança de casamento. Sabe, adultério, mentiras, enganos. Não se honra a aliança de pagar em dia. Sabe, o compromisso de pagar em dia. Lembra do fio de bigode? Que as pessoas davam um fio de bigode lá. Eu devia estudar um pouquinho mais, mas eu lembro que tem um significado esse fio de bigode. Por que o fio do bigode? Né? Agora, era um termo, né? O senhor está aqui, ó, tirava um fio de bigode. Você já tirou um fio de bigode? Depois vocês tentam lá, tiram lá um do Luciano, para você ver como ele vai ficar doido. Se você puxar um fio do bigode dele. Quando eu tinha um pouquinho de barba, aí, na época do meu voto, às vezes eu ia parar um pouquinho, esticava, ai, meus olhos enchiam de lágrimas. E os irmãos iam lá na época, né, que não tinha contrato, o negócio era na palavra, tirava o fio do bigode, pum, aquela cara de homem firme e duro, enchia os olhos de lágrimas, com certeza, porque tirar um fio do bigode. E aí eles votavam lá, eu vou fazer. Sabe o que mais valoroso você tem na tua vida? É a tua palavra. É a tua palavra, o teu respeito e a tua honra. Gente que oscila, gente que desonra, gente que não se posiciona, gente que não respeita. Irmãos, isso é uma obra do inferno, que às vezes toma vultos grandes na vida das pessoas e traz destruição. Deus é um Deus que honra a aliança. Deus, Ele estabeleceu aliança porque Ele opera na aliança. Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. E quando nós quebramos a honra, nós saímos da aliança. Porque até os contratos, Ele fala para a gente honrar. Até os contratos, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso é do quê? Do maligno. Ah, vou fazer, não faço, quero, não vou. Sabe, aquele negócio de oscilar, de mudar, a hora tá, a hora não tá, sabe, fica em cima do muro, né? Fica lá, vai, não vai, vai, não vai. Até quando? As pessoas vão andar nessa falta de compromisso, tratando o corpo de Cristo como se tratasse qualquer, né, portinha lá de quitanda lá, que você vai lá, faz uma continha e paga quando der. Você faz seus compromissos, toma lá o que você quer, e aí você não tem aliança nenhuma. Nós temos que aprender que o corpo de Cristo é um corpo unido por uma aliança. E o sangue de Jesus Cristo é que nos une. E quando nós quebramos a aliança, nós rompemos com a nossa unidade. Quando nós faltamos com a honra, faltamos com respeito, faltamos com um posicionamento firme de homens sérios, de homens maduros, de homens que andam debaixo de uma maturidade, que falam com temor, que são mansos, que colocam a palavra com graça, que andam debaixo de uma busca do celeste para honrar os compromissos, para respeitar, para andar debaixo, para honrar. E o problema da honra sempre está quando tem uma autoridade. Não existe honra se não tiver autoridade. Você está me ouvindo? Amém. A esposa tem que honrar o marido, sim ou não? Sim. Por quê?
Porque ele é o cabeça. Só as esposas falam: o marido é o cabeça. É o marido que define, irmãos. É o marido que endossa, é o marido que assume o risco. O problema é quando o marido não assume o risco. E aí vem a desonra, porque aí a mulher tem que assumir o risco. A mulher tem que botar então lá o capacete da obra e resolver o problema. Não, quem tem que fazer isso é o homem. Fala: o homem. Mas para isso tem que honrar. Tem que honrar os acordos, os tratos, o que lidamos, o que tratamos, né? O que acertamos, o que ajustamos. Quanta gente se perdendo por causa da falta de honra. Quantas pessoas atraindo maldição. Fala: maldição. Sabia que a desonra traz maldição? Traz maldição para a tua vida. Arrebenta a sua família, arrebenta a sua casa, arrebenta seus negócios, arrebenta suas finanças, arrebenta o seu relacionamento. Se você desonra uma autoridade, você vai atrair para si punição. Não é assim? Desacata um policial, vai ser preso. Vai lá pelo menos tomar um chá de cadeira lá, fazer um BO por desacato de autoridade. E se teimar, toma um chá de cadeira lá, fica lá preso lá, vai passar o vexame de sair algemado. Fala: misericórdia. Porque é uma autoridade. Quando desonra o marido, perde o crédito. O marido começa a ficar cansado. Mulher que fica lá, né, fala de uma maneira áspera, fala de uma maneira que não se fala nem com alguém que te faz mal na rua. Deixa eu falar, a honra, ela vem carregada de respeito e de amor. Amém. Quando você honra, é porque você ama e você respeita. Você está me ouvindo? Amém. Então abra sua Bíblia aí, 2 João 1, verso 8. Segundo João 1, verso 8. Responda para você: você tem problema em honrar? Você tem problema com honra? Você tem problema com autoridade? Você tem dificuldade de se submeter? Tem dificuldade de abrir mão para que quem está acima prevaleça? Porque se você tiver dificuldade, é sinal que você não sabe honrar. E essa palavra vai tratar com você hoje. Amém? Fala: glória a Deus. Diz assim então, 2 João 1,8: acautelai-vos. Fala: acautelai-vos. Fala: toma cuidado. Vigia. Cuida. Fala: ai, ai, ai. Mais uma vez. Só quem não falou. Amém. Fala: acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. Olha só, toma cuidado para você não perder aquilo que você tem trabalhado, tem realizado com esforço. Mas para receberdes, fala, completo galardão. Ai, você pode receber completo galardão, metade do galardão, um teco do galardão. Sabe o que é galardão? Os irmãos da aula de maturidade hoje. O que é galardão? Recompensa. Oh, aleluia. Recompensa. Amém? Fala, galardão é recompensa. Sabia que você pode receber uma parte da recompensa? Você está ralando, mas porque você não toma cuidado, você pode receber só uma parte. Sabe aonde nós não tomamos cuidado? Na honra. Nós não temos cuidado com honra, nós não respeitamos, nós não nos submetemos, nós não temos temor. Fala, temor. Irmão, você tem que ter temor para falar de qualquer autoridade, para se posicionar contra qualquer autoridade, ou ir até a favor. Tem que ter temor, zelo. Não importa em que nível, não importa se é o presidente, não importa se é o delegado, não importa se é o juiz, não importa se é o papa, não importa. Se é uma autoridade, Deus estabeleceu a posição, independente de quem ocupa. Foi Deus que deu a posição. Você tem que temer, tem que ter zelo, respeito e honra. Como você responde para suas autoridades? Como você declara? Você é aquele que bate de frente com o seu chefe?
O seu João fica no meu, o seu João, seu Antônio, fica com o meu pé, que eu chamo ele de seu Antônio. Ele fala, Antônio Carlos. Tá bom, seu Antônio, eu chamo o senhor de Antônio Carlos. Ele falou, já precisamos do senhor 2 vezes. É verdade, mas seu Antônio, eu não tenho essa dificuldade. Eu não consigo olhar para você e não ver seus cabelos brancos. E isso me gera temor e respeito, porque o senhor tem a primazia. Porque eu estou aqui, sou mais novo e sei te honrar. E isso faz parte de um fino trato, de uma boa educação e da dignidade de um homem de Deus. É um dos nossos irmãos, um dos mais velhos aqui, a gente tem que saber honrar. Por mais que a gente brinque, seja muito amigo, mas nós temos que honrar. Sabe, e existe um problema, porque às vezes a amizade esbarra na falta de respeito e de honra. Tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho problema com isso, graças a Deus. Eu gosto de brincar, os irmãos que andam mais perto, têm mais intimidade, a gente brinca, mas quando eu olho e falo, irmão, aí vem. Mas Deus tem para nós um completo galardão. Fala, Deus tem um completo galardão. Deus tem uma promessa completa para você. E se você não aprender o princípio da honra, você vai ter só uma parte da promessa e não tiver nada. Você está me ouvindo? Amém. Então, se você não se esforçar, podemos não receber então galardão completo, ou até mesmo nenhum galardão. Então, por que as pessoas resistem a honrar? Porque as pessoas têm dificuldade de honrar. O primeiro ponto que eu quero chamar para vocês aqui está lá em Marcos 6, capítulo 6, verso 1. E eu chamei aqui de Deus nos envia o que precisamos. Fala assim comigo, Deus nos envia o que precisamos dentro de uma embalagem que não gostamos. Amém? O que você precisa está dentro de uma embalagem que você não gosta. Alô? Você está me ouvindo? O que você precisa está de uma maneira que te incomoda. Está dentro de uma embalagem que você fala assim, mas não curto, isso não é o jeito que eu gosto, não é meu estilo. É isso que você está precisando. Você está precisando disso. Irmãos, quantas vezes eu me deparava com situações, falando lá do meu primeiro líder, que cometia alguns erros. Eu falo assim, Deus, não é assim que fala, Senhor, olha que está errado esse negócio. Mas eu me submetia, me colocava debaixo dele para falar assim, vem cá meu querido, você errou aqui, toma cuidado. A palavra de Deus fala assim, você trocou. E me perdoa, amém, eu te perdoo. Deus coloca o que você precisa dentro de uma embalagem que você não gosta. Amém. As pessoas que às vezes são uma pedra no seu caminho, as pessoas que são lá uma lixa na tua vida, é esse aí que Deus está esperando você ganhar o coração dele e vencer. Você está me ouvindo? Amém. Irmãos, nós temos que aprender a vencer nossas lutas e dificuldades. Amém. Viver em célula assim. Você acha que eu fico feliz com tudo que meu filho faz? Com tudo que minha filha faz? Com tudo que a Paula faz? Não fico. E eu vou lá e ajusto. Sabe por que casamentos não dão certo? Porque são egoístas. Porque eles não se importam, eles querem resolver na força própria e tem que ser do jeito de um. Do outro não se importa. Estou nem aí com o jeito do outro, quer fazer do meu. E o resultado disso é conflito, problema, divórcio. Sabe por que sai de trabalho às vezes? Sem falar de questão financeira ou por causa de oportunidades. Porque não se dá bem. Porque não consegue vencer. Vem aqui, eu estava conversando um pouquinho com a Lúcia, né Lúcia? A Lúcia falou que passou uma crise no trabalho lá, uma falta de respeito. Eu falei, irmã, você pode chamar lá a pessoa que faltou com respeito. Eu falei assim, olha aqui, você se limite a falar assim comigo. Ponha limite. Ponha limite, deixa claro. Isso não é desonra, isso é amor. Isso é zelo, isso é profissionalismo, ética, isso é honra. Honra. Eu me lembro até hoje que eu era estagiário. E olha, tem praga pior que estagiário. Estagiário sofre. Estagiário padece na mão dos engenheiros. Quem já foi estagiário sabe do que eu estou dizendo. E eu era estagiário e a turma chamava de estagnário. Não, estagnário, vem cá. E aí o estagnário de gravata.
Aí eu dava as tarefas, eu ia lá fazia. Só que eu já era veiaco, né? Eu não era tão bobo, mas eu já fui bobo. Então me enganava mais quando eu estava na época do Senai. Mas como eu passei para o Senai foi uma grande escola, eu venci. Então eu fui preparado melhor para a faculdade. Mas tinha um rapaz lá que ele faltava com respeito quando ele perdia as tarefas. Ele era da engenharia, ele passava as listas de materiais, eu era da comercial, eu tinha que cotar. Aí ele chegava e falava assim: Tó, cota esse negócio aí. Tipo, jogava. Ó, estagnário, faz esse negócio aí. Tal dia tem que estar pronto. Sabe, negócio assim, a gente ralava. Chegou um dia, debaixo de virar uma noite, que eu virei uma noite lá, fechando uma proposta para Henry Board, a usina aqui do lado. Lembro até hoje. Irmãos, o rapaz chegou e fritou comigo, e eu olhei para ele, fui lá no departamento dele. Não fiz na frente de todo mundo, não. Desci, fui lá no departamento dele, sentei, falei: senta aqui. Hamilton Moquete, o nome dele. Ele é lá de Pau Sul, eu lembro até de onde ele era. E Pau Sul existe, é perto lá de Marília, lá para Promissão, que é do interior, deve saber mais ou menos. Aí eu falei assim: vem cá, deixa eu falar algo para você. Eu prefiro pedir as contas do trabalho do que manter esse clima de desonra aqui, de conversa, de falta de respeito. Gosto de você, te acho um grande profissional, tenho muito a aprender com você, mas eu não tolero ser tratado como menino. Eu sou homem e você precisa me respeitar nisso. Irmãos, aquele carequinho de bigodinho torceu o nariz, arregalou os olhos e me pediu desculpa. Falou: César, perdão, acho que eu cedi. Obrigado, eu te perdoo, tranquilo. Só vamos estabelecer aqui o limite. Legal, somos amigos. Há pouco tempo atrás eu estava viajando para os Estados Unidos, uma conferência, encontrei com ele. Ele estava indo para América Latina, em algum país que ele trabalha ainda na área. E ele me abraçou, trocamos cartão, ele perguntou o que eu estava indo fazer, e aquela amizade gostosa, e conta os causos, esperando vir um avião lá, chegar a hora de embarcar. Irmãos, nada mais gostoso do que você deixar claro os limites e andar dentro da honra. Para mim aquilo era uma lixa. Eu olhava o cara, nas minhas orações eu falava: Deus, caia fogo do céu na cabeça desse rapaz, em nome de Jesus. Abre as portas de emprego dele para ele ir lá para o concorrente, leva ele embora, sopra vento, envia ele. Sabe, porque você é desconfortável ter que falar para as pessoas: por favor, querido, não estou gostando, precisamos ajustar isso. Sabe, isso é honra. O que é desonra? Você quer lá? Eu trato com dignidade. Você está me ouvindo? Amém. Igreja madura é uma igreja que sabe honrar. Amém. Eu pergunto: você sabe honrar seus pastores, honrar seus líderes, honrar seus chefes, honrar seu esposo, honrar sua esposa, honrar seus filhos? Amém. Tem que honrar os filhos. Amém. Tem que zelar pelos filhos. Quantas vezes eu errei porque eu chamei a atenção de Cezinha no momento que não era tão adequado para chamar. Aí depois ele me chamou de lado, não gostei. Eu falei: é verdade, fiz errado. Mas poxa, você também me tira do sério. E eu estava errado. Nós temos que aprender isso, irmãos. É importante honrar. A honra, ela é um bálsamo que protege a nossa aliança. Você está ouvindo? Você não vai ter aliança com quem não tinha honra, Ricardo. Você que está começando célula lá em Itaém. Se os seus membros não te honrarem, se os seus membros não andarem debaixo de uma aliança com você, você não vai crescer, irmão. Você vai ter problema só. E aí você não multiplica. Então todos precisam honrar. Não é só de baixo, é de cima para baixo. A honra, ela é bilateral. A honra não é só de quem está embaixo, que tem que falar assim: Senhor. Não é, não. Nós estamos juntos. Eu protejo você, você me protege. Eu respeito você, você me respeita. E assim a igreja vai crescendo. Amém. Você está ouvindo? Amém. Só quem está ouvindo fala: glória a Deus. Fala: eu quero aprender a honrar. Fala: o caminho da honra é o caminho da bênção. Amém. É o caminho da bênção mesmo. Então abre aí 1 Samuel capítulo 1 verso 9. Perdão, volta. Marcos 6, 1. Eu olhei o de baixo, me desculpe. Marcos 6 verso 1. Isso, irmão. Aleluia. Glorifique mesmo o nome de Jesus. Porque se nós não aprendemos a honrar, nós estamos brincando de ser igreja. E glória a Deus, nós temos aprendido a honrar. Amém? Glória a Deus, temos aprendido a honra. Isso faz parte. Nós estamos crescendo. E é importante honrar.
Eu tenho 38 anos. Às vezes algumas pessoas olham para mim e falam assim: é um menino. Eu falo: sou. Mas trata comigo. Eu não tenho problema de lidar com autoridade nenhuma, irmãos. Nenhuma. Quem tem o Espírito Santo de Deus honra a autoridade. Quem tem o Espírito Santo de Deus reconhece a autoridade. Uma vez Paulo, diante de uma situação, o sacerdote foi lá e pá, né? Deu uma bofetada nele. Aí ele chamou o sacerdote de parede caiada. Na verdade foi antes a bofetada. O sacerdote, ele não sabia que era sacerdote. O cara falou, ele olhou assim e falou assim: sua parede caiada. Parede caiada é de sepulcro, né? Passava cal nos sepulcros para... E aí deram uma bofetada nele. Pumba, como é que você ousa falar assim do sumo sacerdote? Ele fala: não sabia. Se soubesse que era sumo sacerdote, não falaria, porque está escrito que devemos honrar toda a autoridade que provém de Deus. Toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Ai daquele que levantar um dedo contra o ungido do Senhor. Davi, que foi Davi, irmãos, quando ele cortou, estava lá Saul, que era rei, perseguia ele. Davi estava numa gruta, foi lá, Saul, diz a palavra que foi aos pés, né? Uns dizem que ia aos pés, no sul, ia aos pés e ir no banheiro. Número 2. Mas ir aos pés aqui é um sentido de descansar. Mas alguns falam que bom, não sei. Eu acho que não foi fazer aquilo. Davi não ia aguentar, né, a situação de chegar lá. Não ia nem cortar o negócio. Precisava das mãos para cortar a orla. E ele cortou um pedacinho da orla das vestes de Saul. O irmão falou que a palavra de Deus diz que um temor tomou o coração de Davi. Ele falou: o que eu fiz? Ele quis mostrar para Saul que se ele quisesse, ele tinha matado Saul. Mas na hora que ele corta, e lá fora ele aparece, aí aquele tropé, porque olha Davi aqui, Saul levanta. Aí Davi olha, mostra para ele. Naquela hora, desce um temor no coração de Davi. O que eu fiz? Você está me ouvindo? Amém. Quem honra é abençoado. Amém. Marcos 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga. Onde Jesus estava? Que estava em que lugar? Fala, na terra dele. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Fala, não é este o carpinteiro? Pode falar. Fala, filho da Maria, irmão do Tiaguinho, do Zé, do Judas, de Simão. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha que interessante, Jesus estava na terra dele. Sabe aquele ambiente de terra, né? De família? Olha lá, Jesus, ele brincava de bola lá com eles, estava junto com a meninada, e a meninada cresceu. Aí viu lá Jesus chegando lá e fazendo milagre, ensinando na sinagoga, e a turma olhou e falou assim: ó quem está aí? Jesus. Todo mundo lá, e ele, Jesus devia ser bom de bola, porque ele era, Então a turma falou: Jesus, batia um bolão. Nem sei se tinha bola naquela época, brincar, mas eles brincavam, alguma coisa eles faziam juntos, eles brincavam, tocavam lá, se divertiam. Ele falou assim: mas não é esse Jesus? Como pode? Ele, filho da Maria, a Maria lá, né? A Maria cheia de graça. Ele, a Maria lá, o irmão do João, do Tiago, né? De Judas e Simão. Como é que pode? Havia então um descrédito, incomodava porque era alguém do meio. Esse vai ser, pois bem, era ele, o Messias. E porque o povo não cria nele, porque o povo não deu honra, Jesus não pôde operar ali muitos milagres. Alô, você está entendendo o princípio? Sabe por que a sua cura não chega? Porque às vezes você não está honrando. Sabe por que você não prospera financeiramente? Porque às vezes você não está honrando. Sabe por que você não tem saúde?
Porque você não está passando por situações boas, porque você não honra. Qual o primeiro mandamento que Deus deixou para o homem? Como começa com que palavra? Honra. A honra a quem? Para quê? Para você ter longevidade, dias longos. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Aí eu pergunto: você honra pai e mãe? Então é isso, seu pai e sua mãe estão chegando a certa idade. Quanto você ajuda eles? Meu pai não paga uma conta minha. E quando eu saio para jantar com ele, eu banco a janta dele. Eu faço isso por escolha. Por escolha. Eu banco. Sabe por quê? Porque ele pagou todas as minhas contas até eu ser maior. E depois que eu sair, eu faço questão de honrar o que meu pai fez por mim. Irmãos, eu faço com alegria. Meu pai quer pagar, eu falei: pai, deixa que eu trato com meu chefe lá. E eu vou e banco a conta. Dou presente bom, faço o melhor, levo ele para passear. Quando eu estou com ele, eu faço o melhor. Porque nós temos que aprender a honrar os nossos pais. Você está me ouvindo? Nós temos que honrar. Temos que honrar, temos que cuidar. Está passando uma dificuldade, estende a mão, irmãos. Ah, mas meu pai e minha mãe não sabem mexer. Não tem problema, é o teu pai, é tua mãe. Deus está olhando o seu coração. Honra, irmão, porque isso vai fazer você viver mais. Isso vai aumentar a sua longevidade. Você vai ter mais saúde, porque as palavras do Senhor não falham. A honra é necessária para você ter longevidade. Você não consegue honrar pai e mãe. Às vezes você não teve o melhor pai, melhor mãe. Eu vou falar para você: eu não tive o melhor pai, mas eu quero ser o melhor filho. Independente do pai que eu tive. Eu não quero olhar para ele: ah, você foi assim como olharam para Jesus. É, mas você veio de lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só o Messias, só o Salvador. Eu quero dizer algo para você: se você tem problema em honrar, você tem problema de manter a bênção na sua casa e na sua família. Você está me ouvindo? Essa palavra é boa? Amém. Porque ela é para nós. Para nós crescermos, irmãos. Milagres são liberados por causa da honra. Se você honrar, Deus libera o milagre. Sabe por que aqueles irmãozinhos tão humildes, com tanto temor, tanta humildade, falta de esclarecimento, às vezes estão aí indo numa reunião onde o propósito é errado, mas eles saem de lá abençoados. Tem muita gente que vai e sai abençoada levando o seu milagre. Sabe por quê? Porque ele honra. A honra atrai a glória de Deus, irmãos. Quando você olha para o seu marido e honra ele, a glória de Deus vem na sua casa. Quando você olha para os seus pais e honra os seus pais, a glória de Deus vem na sua família. Quando você honra os seus líderes, honra o seu chefe. Se você honrar o seu chefe, vão chamar de puxa-saco, vão chamar de um monte de coisa. Mas a honra agrada, irmãos. Eu lembro que tinha uma irmã lá em Guarulhos, muito íntima. E um dia ela encrencou comigo lá, mas era irmã assim que ela cresceu com a gente na igreja, né? Cantava conosco lá, tem uma afinidade enorme comigo. Só de falar assim, alguns irmãos já sabem quem é aqui. E aí um dia ela bateu de frente lá, chamou para uma reunião, eu, pastor e ela falou assim: o pastor, é o seguinte, eu acho que quando o pastor chega aqui na igreja, o João Feliz quer fazer as coisas para te agradar. Aí eu falei: é verdade, eu faço para te agradar, pastor. Assim como Eliseu lavava as mãos de Elias, Moisés tinha um servidor chamado Josué. Eu sei honrar. Chego aqui, às vezes os irmãos vêm e pegam minha mala. Eu não sou velho, eu tenho força ainda, minhas pernas estão boas. Os irmãos querem carregar minhas malas. Pega meu laptop: não, pastor, deixa eu te levar. Aí eu me sinto pastor Aloysio, que acontece a mesma coisa com o pastor Aloysio. Os irmãos vão lá, né? O pastor Gilberto pega a mala do pastor Aloysio. O pastor Gilberto pega a mala do pastor Aloysio e carrega o pastor Aloysio. E o pastor Aloysio vai andando atrás. Ele vai lá, põe a mala no carro para ele, abre a porta, o pastor Aloysio senta, bate, entra, leva. Fala para ele. A honra atrai a glória, irmãos. Eu lembro até hoje, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu fui viajar chamei o pastor Gilberto para viajar e passar umas férias aí, de uma semana no Hotel Fazenda. E aí lá
no Hotel Fazenda ali, cada um pagou a sua, né, na estadia. Mas eu queria de alguma maneira agradar o coração dele. Aí toda a consumação que era bebida, estava comida inclusa, e mais umas brincadeiras lá, eu fiz questão de pagar. Falei, pastor, eu posso te pedir algo, queria fazer isso, que o senhor não recusasse? O que foi, Jean Felice? Eu quero pagar a tua conta aqui. Não, Jean Felice, pelo amor de Deus, olha quanto deu a conta. Pastor, eu quero te presentear com isso. Eu gostaria de fazer isso para o senhor. Amém, irmão. Poxa, obrigado. Faz assim, dá um abraço e glória a Deus. Não me tratou melhor por causa disso, mas uma coisa eu sei, eu agradei o coração dele e o de Deus. Irmão, você é bênção. Quantas vezes eu tomei a pancada dele, quantas vezes eu tomei uma esfrega dele, hein, Osaías? Quantas vezes eu fui apertado, mas eu nunca deixei de honrar. E o resultado disso, eu tenho um pastor que me cobre. Amém. E eu tenho a bênção de Deus na minha casa. Amém. Você está ouvindo? Amém. Irmãos, o caminho da bênção é o caminho da honra. Dá honra quem tem honra. Você tem que, não importa quem seja, a honra é uma posição. Você tem que honrar. Amém? Só os que honram falam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo ponto, porque pensam que o líder não é digno de honra. As pessoas têm dificuldade de honrar porque olha para o líder e fala assim, ele não é digno de honra. Sabe, irmãos, abre aí Samuel 1, 1 Samuel 1, verso 9. Vamos ler. Achamos? Quem achou fala honra. Honra. Verso 9. 1 Samuel 1, 9. Olha que impressionante esse texto aqui, foi muito bom. Foi compartilhado conosco lá, vou. Outra coisa que eu quero chamar a atenção da igreja aqui, das mulheres. Nós tivemos reunião com a pastora Márcia, quarta-feira aqui, foi às 20 horas, e só 11 mulheres vieram. Vocês precisam buscar mais a Deus, irmãs, e não perder essas oportunidades, amém? Então, por favor, eu gostaria que vocês fossem zelosas. Nós vamos ministrar bastante essas palavras das conferências, tem muita coisa para a gente aí, mas é a primeira vez que a pastora Márcia ministra para as mulheres via telepresencial, via satélite, e não podia ter perdido. E quem veio aqui sabe que foi uma bênção. Amém. Ela falou demais, foi muito bom. Amém. Nós não gravamos, então perdeu, mas vou ver se eu consigo aí. Se alguém tiver, se alguma mulher tiver interesse aqui, foi dado o recado aqui, só para alertá-los, foi dado o recado aqui semana passada. Se alguém tiver interesse, eu posso ver se eu consigo essa palavra e marco um dia para fazer de novo. Aí eu retransmito, amém? Amém. Mas aí tem que me procurar aí para mim poder mobilizar e ir atrás disso. Vamos lá, verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, fala Eli. Quem que era Eli? Isso, lê na sequência, fala o sacerdote. Amém, ô sabedoria. Sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Então ela estava lá assim, ó, falando com Deus, bem baixinho. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estará tu embriagada, hein? Aparta de ti esse vinho.
Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Olha como ela responde. Já pensou alguém olhando para você orar? Uma vez meu pai trocou o óculos, e ele é míope, né? Ele tem dificuldade de enxergar a distância. Ele trocou a lente do óculos. Ele trabalhava no Banespa, lá de Guarulhos. E aí ele estava vindo com óculos novo, que ele acabou de trocar. E estava a fila do banco antes de abrir. Ele era chefe de serviço, ele ficava atrás dos caixas, comandando os caixas. Aí ele pôs o óculos, né? Ele vinha andando, e com óculos novo muda as distâncias, né? Sensação de distância. Irmãos, e na hora dele caçar o degrau pedalou. Ele foi pôr o pé e pumba, caiu. E uma senhora na fila olhou para ela e falou assim: 9 horas e já tá tchuco. Coitado, meu pai levantou com dor no joelho, ralou as pernas, olhou para ela assim, entrou no banco dela, assustou porque ele entrou no banco. Eu não sabia que ele era do banco. Aí ele ficou atrás do caixa. Conta ele que ficou atrás do caixa assim, só olhando. E aí ela chegou na frente, ele atrás, olhando para ela, não falou nada. Ela rapidinho foi embora, nem ficou muito tempo. Irmão, já pensou? Você está orando, Osaías. Aí chega o teu pastor e fala assim: ei, rapaz, para de cochilar. Está dormindo? Nem uma hora pode vigiar comigo, rapaz? Como é que você quer ser pastor desse jeito? E dá uma pega em você? Qual é, pastor? Eu estou orando aqui, meu. Não posso nem orar quieto. Não posso nem orar para dentro. Estou orando para dentro. Como que Ana respondeu? Não, meu Senhor. Olha que doce a resposta. Quem honra, responda mansamente. Responda comigo: quem honra, responde mansamente. Quando o marido chega lá e fala assim: esse arroz está muito salgado, o que a mulher deve responder? Perdão, meu Senhor. Algumas falam assim: perdão, meu Senhor. Pá! E a panela voa. O que é isso? É o poltergeist aqui em casa? As panelas estão voando. Não, meu Senhor, não sei o que aconteceu com a panela. Pum, aí vou na frigideira. Meu Senhor, a próxima vez que você reclamar assim de mim, você sabe o que vai acontecer com vocês. Só pancada. A mulher devia falar assim com o marido. Eu acho que essa hora pegou, né? Então, voltando ao texto. Porém Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha que interessante, irmãos. Olha a sequência, verso 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Olha aqui para mim. Olha o tipo de Eli, olha o profeta. Ele não conseguia distinguir alguém bêbado de alguém que orava. Olha o tipo de líder. Olha o nível do líder. Era um líder que não tinha noção. Ele olhava a pessoa. Se fosse na nossa época, ele estivesse aqui, ele ia olhar para a gente aqui e falou: meu, esse pessoal orando em línguas, esse negócio de discoteca aqui, pô, esse negócio aqui, isso aqui é de Belial, isso aqui é de Baal, esse negócio aqui não vai não. Esse aqui não vai... Ele ia ficar todo doido. Esse negócio muda de cor, que negócio muda de cor, isso aqui é a nova era, isso aqui não sei. Sabe, ninguém não ia distinguir nada. É gente que ia estar viajando na maionese. Então Eli era um péssimo líder, no sentido bom da palavra, de entender o texto. Ele não discernia que a mulher estava embriagada, estava cheia do espírito lá, orando, buscando a Deus, estava com o lábio seco, cansando, estava com a língua de papagaio, né? De tanto orar, pedindo para Deus fazer algo novo, para Deus dar um filho que ela tanto queria. E ele vai chamar de embriagada. E ela deixou de honrar por causa disso? Agora, um líder que não conseguia nem distinguir que uma mulher orava de uma mulher bêbada, o que ele fala para a mulher?
vai em paz, porque Deus de Israel, olha que o profeta fala, o Deus de Israel te conceda. O que aconteceu? Ela engravidou e teve Samuel. Olha, o líder mau liberou a bênção, a honra. Irmãos, não é a pessoa, a autoridade não está na pessoa, a autoridade está na posição. Não importa quem seja, honre a posição, honre por amor a Deus, a posição. Se você honrar a posição, a bênção vem. Não importa se o líder é mau, não importa se ele não distingue se está bêbado, se não está, se fez, se não fez, se ele não sabe fazer direito. Importa o seguinte: se você honrar, a bênção chega. Você está ouvindo? Princípio importante para nós. Ana não respondeu duramente, somente ouviu e se esclareceu. Ouça, irmão, se às vezes o seu líder está lá sem paciência, ele é meio áspero com você. Às vezes eu sou assim, às vezes, com os meus, né? Com os meus, eu no impacto, irmãos, eu fico um sargento no impacto. Porque impacto é um ambiente de guerra, então eu não vacilo em nada. Eu vejo lá, está demorando. Cadê essa vez aqui os irmãos estavam demorando para chegar? Aí eu pegava 2 líderes lá sentados, não sei na onde, outros líderes ali conversando na entrada, e a capela metade cheia. Irmãos, cadê os irmãos? Cada líder aqui, vai buscar seus membros agora. Rapidinho. Aí vem um se esclarecer: ô pastor, está fazendo tal coisa. Irmão, eu não sabia o que você estava fazendo, mas me entenda, é hora de quando eu falo, e não fique mal. Nós estamos aqui trabalhando, e aqui é uma tensão espiritual. Cada detalhe, cada negócio, Deus falando, a gente atento, obra do inferno acontecendo, capeta sendo expulso, e a gente lá sincronizado. Então, entenda que às vezes seu líder não vai ser tão bom mesmo, seu pastor não vai ser tão bom mesmo, mas se você honrar, a bênção chega. Tem um monte de pastor que está fazendo um monte de coisa errada, um monte de pecado, e aí o povo vai lá e ora e pede para Deus, e o pastor ora e declara, e a bênção vem. A bênção vem por causa do pastor? A bênção vem porque a honra toca o trono de Deus. Aquele que desonra a autoridade, desonra a Deus. Aquele que desonra o chefe no trabalho, desonra a Deus. A mulher que desonra o marido, desonra a Jesus. Mulher que bate de frente, chama o marido de menino. Para esse menino, vai respeitar o seu marido. E o marido que chama a esposa também de palavras, vai respeitar, honra a esposa. Isso é para os dois. A honra traz a glória de Deus, a honra traz o milagre, a honra traz a multiplicação, a honra traz a bênção, a honra traz saúde, a honra traz graça, a honra traz amor, a honra traz alegria, a honra traz aliança. Glória a Deus. A honra traz, irmãos. E sabe qual é o problema? Vou te falar, é os de casa. Eu tenho parentes aqui, Maurílio, Vera, Renan, meu filho. Eu não tolero desonra. E eles me honram. Quando responde diferente, eu autolar. Nós vamos resolver isso como homens de Deus. Nunca deixei de corrigir. Então aí como prova, nunca deixei de chamar atenção, nunca deixei de posicionar, de falar o que precisa falar. E eles também nunca deixaram de falar assim: não gostei, mas não é assim. Eu entendi e falei: ok, então vou reposicionar, mas o sentido é esse, vamos lá. E a bênção vem. Sabe por que a bênção vem? Porque tem honra. A honra atrai a glória de Deus, irmãos. A honra traz a paz. Sabe, quando a gente se levanta contra a liderança no trabalho, pensa você perseguindo o seu chefe. Dias contados. Gente que responde duramente para chefe. Se você está aqui e responde duramente para o seu chefe, saiba que se os dias dele não tiver contado, os teus estão. Se você está ficando na empresa, mesmo respondendo duro para o teu chefe, é porque a direção está querendo tirar ele. Mas se você não mudar, e outra, a direção está vendo que você não sabe honrar. Sabe que a melhor coisa para uma empresa é um funcionário que honra. Um funcionário que zela. Um funcionário que se posiciona e mostra: olha, está aqui meu trabalho, fiz aqui, protegi aqui, isso aqui eu não gosto, isso aqui está errado, eu avisei. Sabe, não tem nada disso. Uma vez, irmãos,
Não vou contar não, senão vai gastar muito tempo aqui. Vamos lá. Continuando. Outro texto que fala de desonra. Vou pular isso aqui para não gastar muito tempo, senão fica muito longe. Terceiro ponto, vamos lá. Por que imaginam que não foi Deus quem colocou o líder na posição da autoridade? As pessoas têm dificuldade de honrar porque elas pensam que não foi Deus que colocou aquele líder na posição. Eles olham lá e falam assim, mas não, esse aí, sei lá, ele fez os cursos, porque fez os cursos? Não, porque ele tem a faculdade. Então ele está aqui porque ele tem a faculdade. Se eu tivesse aquela faculdade, eu estava no lugar dele. Foi Deus quem colocou, irmãos. Deus coloca, Deus remove. Você está ouvindo? Deus que colocou, Deus que pôs ali. E posso falar? Todo povo tem o presidente que necessita. Todo povo tem um rei que merece. Toda célula tem um líder que merece. Amém? Toda igreja tem um pastor que merece. Tem? Sabe por que eu estou aqui? Sem ser, como fala? Sem me gabar. E sem ser snob. Sem me gambar. Sem me gambar. É porque eu sou melhor de Deus para vocês. É porque eu acho que não tinha ninguém melhor, ou ninguém pior. Então, não tinha ninguém pior que eu. Aí veio eu. Uma vez eu falei isso lá na igreja de Peruíbe, que a igreja de Peruíbe passando umas crises lá com o pastor Leandro. E aí eu fui pregar um dia de ceia lá. E eu preguei sobre aquela mensagem que eu trouxe para vocês, sobre os valentes de Davi. E eu preguei aquela mensagem e no final falou, sabe o que é o melhor de Deus? Porque irmãos, eles gostam muito da gente lá. Falei, o melhor de Deus para vocês não é pastor Gilberto, não é pastor César. O melhor de Deus para vocês é pastor Leandro. É ele que está aqui, porque vocês precisam dele e vão crescer com ele. Amém. Aí a igreja levantou e falou, glória a Deus, aleluia. E não é que o ambiente lá mudou? As coisas mudaram para ele lá. Ele me escreveu semana passada que o culto deles lá teve quase 50 pessoas, Osaías. Que 5 membros faltaram da igreja. Se eles tivessem vindo, só 5 faltaram. O resto tinha um monte de visitantes. Se tivesse vindo os 5, eles não tinham cadeira. Não tinham cadeira. E é assim que Deus faz. Quando o negócio fica bom, Deus tira. Você acredita? É assim. Quando o negócio fica bom, Deus tira. Enquanto o negócio está encruado, não passa na goela, Deus deixa. A hora que você aprende a vencer ali, que você nem mais liga, você tolera, você aprendeu a conviver, aí Deus vai e remove. Aí você fala, mas agora que eu estava gostando, agora que eu queria andar com ele, mas agora não é mais, agora mudou. É assim que acontece, irmãos. É impressionante. Sabe quando a bênção chega para você? Quando a bênção perde valor. Quando você olha a bênção assim, eu tendo a bênção, não tendo, eu amo meu Deus. Aí a bênção chega. Aí quando você está muito afoito com a bênção, eu quero, me dá, eu quero essa mulher, eu quero casar com ela, tem que ser essa mulher, não pode ser outra, eu quero essa mulher, eu quero esse homem, eu quero esse carro. E quando você fica ali, nada acontece. Uma hora que você alivia, você fala, Deus, vindo ou não vindo, eu amo o Senhor. Amém. Deus coloca, aí você olha a bênção, aí você fala, agora nem tem mais graça para mim, Deus. Foi isso mesmo. Você nunca terá nada se não estiver disposto a entregá-lo. Nunca vai ter nada à vida se você não estiver disposto a entregar aquilo. Você está me ouvindo? Aleluia. Então, as pessoas pensam que o líder, não é o melhor de Deus para eles. Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, fala comigo, não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, fala, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você está ouvindo? Resistir à autoridade traz condenação. Nós não podemos resistir, irmãos. Como que você faz? Pastor, eu não consigo lidar com essa autoridade, porque a autoridade está falhando comigo, eu não consigo. Não resista, simplesmente peça para você sair. Se é no trabalho, mude de emprego. Se é na tua célula, fala com o teu pastor e ajusta.
Se é com esposa, com esposo, fala com o teu pastor e não mude de esposa, e não mude de esposa. É o melhor de Deus para você. Ai, pastor, mas ela não melhora nisso. Ai, pastor, mas essa mulher é rixosa demais. Ah, pastor, esse homem é muito grosso, é muito estúpido. Aí você vai ouvir assim do seu pastor: você orou antes de casar? Orou quanto tempo? Ah, eu orei na hora lá. Orou pouco? Vai orar muito depois de casar. Jejuou e orou pouco antes de casar, vai jejuar e até virar um bacalhau. Vai orar até a sua língua ficar seca, língua de... Depois casou. Não tem jeito, irmãos. Por isso que eu ensino os jovens aqui: ora, jovens, ore para Deus da mulher mesmo, de Deus para vocês, um homem de Deus para vocês. Mas ore muito, porque depois de casar, já era. Depois não dá para ficar reclamando. E ó, nós não abençoamos separação. Não abençoamos. Então você casou, seja homem até o fim. Foi você que escolheu. Ema, sua mulher é teu problema. O máximo que eu posso fazer é orar, pôr as mãos, jogar um extintor, apagar um incêndio na hora, né? Isso a gente pode fazer. Mas quem é que vai ter que ir lá? O homem. Quem que vai ter que aturar o homem rixoso? O homem estúpido? Orou pouco, não reclama. Amém? Quarto ponto, fala glória a Deus. As pessoas imaginam que é algo desnecessário o ato de honrar o líder. Muitos pensam que aquele que honra um líder é bajulador. O que é feito para honrar um homem de Deus pode ser visto como desperdício às vezes. Olha só o que aconteceu em Marcos 14, verso 3. Obrigado, Elias. Vocês acham que ele está me bajulando, trazendo água? Olha para mim. Davi um dia teve sede. Davi falou assim: nossa, as águas daquela terra lá que a gente passa pelo vale dos inimigos, que sabor. Aí os valentes dele ouviram isso, sumiram. Daqui a pouco voltam eles: Senhor, as águas daquele lugar. Eles cruzaram, eles foram de noite, tiveram que ir no meio do arraial do inimigo. Passando entre as espadas. Imagina trazendo uma botija cheia d'água de noite. Aí chega suado, correram um risco. O que Davi fez? Davi olhou para aquela botija cheia d'água. Ele falou: Ele falou: eu não sou digno. Essa água é preço de sangue de homens valorosos demais. Ele falou: eu não sou digno de beber essas. Me desculpe, irmãos. Essa água tem um preço que excede vidas. Ele pega a água e derrama sobre o altar e oferece como oferta a Deus. O melhor que eu tenho, Deus, eu oferto para o Senhor. Ai, Deus. Irmão, quando você está disposto a correr risco para servir o teu líder, disposto a servi-lo, irmãos, eu lembro até hoje, César Rezende, meu discipulador na época, eu não sabia da vida profissional dele, assim, financeiro, que ele passava, mas ele estava passando por uma restrição grande, e eu no meu coração senti de dar uma oferta para ele. Orei e falei com a Paula: vou dar uma oferta para o César, uma oferta de R$300 para ele. Peguei R$300, ele foi para um discipulado em casa, terminou o discipulado, a gente orou e falou, eu chamava ele de Shalom. Eu falei: Shalom, não me leve a mal, mas eu queria muito te presentear com algo. Aí eu dei um envelope para ele. Falei: irmão, esse é o meu coração para você, só como gratidão, eu amo você em Deus, eu sei que isso não muda nada, né, nosso relacionamento, e nem quero que mude por isso, que isso não é a intenção. A minha intenção é honrar você. Poxa, ele ficou assim tão desconcertado, irmãos. Não é pastor nada, meu discipulador na época. E aí a Alessandra, a esposa, começa a chorar. Ela falou: Jean Felice, você não sabe quanto você está sendo usado por Deus, porque a quantia que você está nos dando é a quantia exata para me pagar a conta que estava pendurada para me pagar, que vencia hoje. Você está me ouvindo? Posso falar um negócio para você?
O dia que eu saí debaixo do discipulado dele, que eu passei para o discipulado do pastor Gilberto, que eu fui andar do lado dele, esse homem chorava de soluçar. Não porque ele perdeu alguém que mantinha, que eu dei uma vez só a oferta para ele. Perdeu alguém que honrava. Você está ouvindo? E não perdeu não, porque eu continuei honrando depois. Meu parceiro, agora irmão, lado a lado, e a gente com aliança. Você está ouvindo, igreja? A importância da honra. Nós precisamos aprender a honrar. A honra atrai a glória de Deus. A honra atrai a bênção. Maria, olha só, verso 3 do capítulo 14 de Marcos. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo derramou, um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestai? Ela praticou boa ação para comigo. Irmãos, tem muita gente que acha que é desperdício. Vão ajudar, o pastor não precisa. Não é pelo fato de precisar. No aniversário da videira aqui, eu fiz questão de dar um presente para o pastor Gilberto. Nós demos um navio. Escrevemos lá, né? Videira Santos, andando sobre as águas. Ele pôs lá na sala dele lá. Mas aquilo é só para honrar. Aquilo é só para a gente declarar que nós amamos e respeitamos o nosso pastor. Amém. Está ouvindo? Amém. Irmãos, isso é importante. Eu não estou pregando isso para você fazer isso para mim, não. Faz o seguinte, faz para o teu líder. Porque se você honrar seu líder, você me honra. Se você não honra seu líder, você não me honra. Tem que honrar, irmãos. Independente de quem seja, nós temos que honrar. Amém? Dá honra a quem tem honra, fala. Sabe por que as pessoas não honram o líder? Porque sentem-se superiores aos seus líderes. Pessoas sentem superiores, olham lá, falam assim: mas ele fala errado, mas ele não fala assim, mas não é a arca de Moisés, a arca de Noé, meu irmão. Sabe, acham que estão... E olha, e pode ser que sejam superiores mesmo, mas a verdadeira superioridade é daquele que se submete. Quem é superior sabe honrar. Quem é superior anda debaixo do princípio da honra. Quem é superior não expõe. Quem é superior guarda. Quem é superior anda debaixo do princípio da proteção. Você está me ouvindo? Amém. O fluir da honra, então, ela toca o coração de Deus. Então, como nós podemos restaurar a honra? Para concluir, primeiro, decida honrar e valorizar seus irmãos. Amém? Amém? Fala assim: eu aprendo a restaurar a minha honra quando eu decido honrar e valorizar os meus irmãos. Amém? Honre, irmãos. Valorize. O irmão que está do seu lado é o melhor de Deus para você. Olha para ele e fala assim: você é o melhor de Deus para mim. É o melhor de Deus. Sabe, ontem eu estava voltando da célula nossa lá no Guarujá. Aí eu estava no carro com a Paula, conversando com ela. Aí eu olhei para ela assim, do nada. Pensa você, mulher, ouvindo isso. Ó, maridos, vou dar uma dica, ó. Eu estava dirigindo o carro, olhei para ela assim, eu falei assim: amor, quando a gente se encontrar no céu, eu vou pedir para Deus deixar eu colocar uma coroa na sua cabeça. Ela olhou para mim e falou assim: uau! Foi do Espírito aquilo. Eu senti vontade quando eu entrar no céu assim, porque ela é uma boa esposa. Uma esposa amável, me ajuda. E ela é uma bênção com as crianças. Ela tem um galardão que é enorme. Essas crianças, tem um monte de pastor na nossa linha, irmãos. Nós estávamos lá ontem, menininho na célula lá. Ele foi lá e orou com uma autoridade, né? Ela está queimando para fazer uma célula na casa do menininho lá. Então, né? Como chama ele mesmo? É o Murilo. O Murilo.
Ela ficou falando, e eu vi aquele coração dela tão precioso. Eu olhei para ela e falei assim, ó, quando nós entrarmos no céu, eu vou pedir para Deus deixar eu colocar a coroa na sua cabeça. Ela é mó glória, irmãos. Irmãos, imagina. Eu lembro da minha ordenação, ela preparando tudo aquilo com as irmãs que ajudaram, ela falando na autoridade ali, eu recebendo. Eu lembro eu com o talite aqui assim, segurando o cajado, parecia aquele, né, Moisés. Aí ela falava para mim, eu fico com aquela cara de maracujá olhando para ela assim. Irmãos, quem encontrou a esposa sábia encontrou tesouro. Quem encontrou uma esposa que honra encontrou um tesouro. Você está me ouvindo, esposa? Deus não vai cobrar do teu marido que edificou a casa, vai cobrar de você, porque a edificação da casa está na mão da mulher. Se ela é tola, ela destrói. Se ela é sábia, ela constrói. Deus não vai falar para o marido, você não edificou sua casa. Vai falar para a mulher, porque Ele escreveu isso para a mulher. Você constrói, você destrói. Ele deve só governar. A mulher tem o marido na mão. A mulher tem o marido que merece, e o marido tem a mulher que merece. E se você não está contente, vai orar. E vai orar, vai jejuar e vai servir a Deus. E encha-se da palavra e deixa Deus trabalhar no coração dela e no seu coração. Amém? Eu sou totalmente diferente da Paula. Totalmente diferente. Os irmãos que andam com a gente vê que é diferente demais. Mas não tem diferença que resista o poder de Deus. Não tem diferença que resista o amor e o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, primeiro, decida. Segundo, né? A unção que honramos, a ela abençoamos. Você não tem o que você não abençoa. Se você não honra, não receberá honra. Alô? Amém. A unção que honramos, a ela abençoamos. Terceiro, a unção que honramos, a ela nos submetemos. Quer saber se você honra? Quando você submete. Submeter não é obediência cega. Submeter é o seguinte: eu não concordo muito com a sua opinião, mas eu faço com a mesma vontade se fosse a minha. Está ouvindo, igreja? Se você honra, você submete. A unção que honramos, é nela que prosperamos. Os irmãos falam que eu sou parecido com o pastor Gilberto quando prego. Você viu o pastor Gilberto brincando? Ele não era assim. Não é verdade, irmãos, que o pastor Gilberto na conferência, ele fazia uns negócios assim, irmãos. Aí eu sentado, eu falei assim, tá me assistindo. Que ele fez os negócios que eu que faço. E eu faço os negócios que ele que faz, que a gente aprende. E aí chegou um momento onde o discípulo começa a também influenciar o discipulador. Olha que bênção. Isso é honra. Porque da mesma maneira que eu honro, ele me honra. Da mesma maneira que eu honro o pastor Gilberto, ele me honra. E aí ele fazia essas brincadeirinhas assim, e eu brincava. Foi muito igual, não foi, Kézia? Eu falei, ele está assistindo minhas pregações. Ele está me vigiando. Eu ponho as pregações no site, acho que ele fica me vigiando. Amém. Estou brincando. Eu sei que é do Espírito. A unção que honramos é a unção que servimos. Se você honrar, você vai servir essa unção. Quando Elias foi subir, o que ele fez? Lançou o manto sobre Eliseu. Falou assim para Eliseu: sabe bem o que eu fiz, né? Eliseu larga tudo e segue. Sabe que Eliseu pediu para ele: meu Senhor, seguirei o Senhor, tão somente eu quero a tua unção dobrada. E as obras que Eliseu fez foram 2 vezes maiores que as obras que Elias fez. Se você honrar, você vai 2 vezes mais longe que o seu pastor. Se você honrar, você vai 2 vezes mais longe que o seu líder. Se você honrar, você vai 2 vezes mais longe que o seu gerente. Você vai 2 vezes mais longe. Porque a unção traz dupla honra.
A unção traz a bênção para nossa casa. A honra traz a bênção para nossa casa. A unção que você honra é a unção que você tem. Se você respeita e ama a unção do seu líder, a unção do seu pastor, você vai ficar parecido com ele. As pessoas falam, e nós não influenciamos mesmo. Quantas pessoas chegaram aqui quando eu orar ficavam paradas? Oh Deus, em nome de Jesus. Agora ninguém aguenta. A turma começa a orar, começa a movimentar. Isso aí influencia. Porque nós admiramos e amamos, honramos a unção que está no nosso líder e no nosso pastor. E aí a unção vem. Salmo 133 mostra o canal da unção. A cabeça, barba e vestes de Arão. Vamos ler lá? Abra aí, Salmo 133 para encerrar, amém? Prometo para você que é o último texto. Salmo 133. Vamos ler junto? Você vai falar assim: ó. Olha para o seu irmão e fala assim: ó. Faz: ó. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mais um ó. É como óleo precioso. O que é óleo? Unção. Vamos trocar a palavra óleo por unção? É como uma unção preciosa sobre a cabeça. Quem que é o cabeça? Da igreja, Cristo. Quem que é o cabeça local aqui da igreja? Quem que é o cabeça da célula? Quem que é o cabeça da casa? Aleluia. Estão aprendendo? É como uma unção preciosa sobre a cabeça, o qual desce para e a barba de Arão, e desce para de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Fica de pé, Luciano aqui. Presta atenção aqui em mim. Todo mundo olhando para mim. Quando você libera o sonzinho do teclado, do PA. Quando você honra, é como você se colocasse debaixo de uma autoridade. A esposa que honra o marido é como ela se aninhasse debaixo dele, protegida por ele, e ele a cobrisse. Deus fala que debaixo das asas nós somos como pintainhos que a galinha protege. Assim Ele nos cuida de nós. Quando, olhando esse salmo, quando nós honramos, e nós temos a honra como uma marca no nosso coração, nós nos colocamos debaixo da autoridade, e ela vira proteção, escudo. E aí, isso é um canal que sai desde a orla até a cabeça. Cabeça diz da mais alta autoridade, e aí vai descendo para a barba diz de autoridade, e aí vai até a orla. Na orla dos profetas tinha aqueles cordãozinhos amarrados. Onde Jesus foi tocado era na orla. Aqueles cordões tinham os mandamentos, falava de autoridade também. Os mandamentos, quando ela recebia a unção de profeta, de sacerdote, recebia um talite. Aquilo lá, nas orlas, eram franjas que cada nozinho tinha um númerozinho contado, que era lá um texto da Bíblia, da Torá, que era o texto da unção daquele sacerdote. Então a
Bíblia mostra que quando nós nos alinhamos na autoridade, da mais baixa até a mais alta, a unção vem e Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Você está me entendendo? Se você deseja a bênção e a vida para sempre, entra debaixo da honra, anda debaixo da proteção de Deus. Alguns chamam de cobertura, e realmente é uma cobertura. Não se rebele, mas ande debaixo do temor de Deus, e você vai crescer, vai ser abençoado, e Deus liberará vida para sempre.